Ser Paulo. Olá, gente, aquele abraço a todos vocês que gostam do futebol goiano, especialmente para você vilanovense, amargando mais uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro e vendo o time colorado cada vez mais próximo de um possível rebaixamento. Vila Nova perdeu para o Bragantino no Nabi Abichedi 3-1 de virada e está vendo a sua situação se complicar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não vou comentar especificamente o jogo, até porque eu não acompanhei grande parte do jogo, estava trabalhando no jogo Atlético e América Mineiro, que aconteceu um pouco mais cedo. Então eu nunca gostei dessa filosofia de comentar jogo que a gente não assistiu, né? Pelos lances dos gols, evidentemente que dá para tirar algumas conclusões. A primeira delas é que o Vila segue sofrendo muito na bola aérea. O terceiro gol deixa isso muito claro. O único jogador do Bragantino que estava dentro da pequena área, ele tem tranquilidade para cabecear o lance. O Carlinhos não o acompanhou. E a outra é que o Vila não se preparou, pelo menos não se preparou devidamente, para uma jogada muito forte que o Bragantino tem e utilizou-se dela durante praticamente todo o Campeonato Brasileiro da Série B, que são as finalizações da entrada da área. O Bragantino fez 2 gols dessa forma e teve outras oportunidades, outros chutes perigosos neste tipo de jogada. E é uma jogada muito forte que, se não for marcada, fatalmente causa seríssimos problemas aos adversários do Bragantino, como se causou neste caso ao Vila Nova. Mas eu quero falar mais da perspectiva do Vila dentro do campeonato. O Vila segue em 18º lugar. Vou até deixar aqui o vídeo correndo, né, para a gente ir comentando em cima dele. O Vila Nova segue na 18ª colocação, só que agora ele começa a ver alguns times conseguir se distanciar. Por exemplo, um resultado: Oeste venceu, né, já praticamente se livrou ali de trás. O Londrina ainda segue razoavelmente próximo ali da zona de rebaixamento. O Guarani também, que não consegue mais vencer, segue ali. Mas mesmo assim, com a distância já de 4, o Londrina tem 4 pontos à frente do Vila, o Guarani tem 5 pontos à frente do Vila. Atrás do Vila tem Criciúma e São Bento, que me parecem que não vão conseguir reagir. O Figueirense empatou, está agora a 1 ponto à frente do Vila, e hoje tem Ponte Preta e Vitória. Esse é um jogo fundamental para o Vila, né, porque se o Vitória vence o jogo em Campinas, ele complica demais a situação, porque o Vitória vai a 36 pontos, e aí o que acontece? O Vila passa a ter uma desvantagem de 4 pontos para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, nem vencendo na próxima rodada o time conseguiria, na melhor das hipóteses, sair dessa condição. Então a Ponte vencer esse jogo é fundamental, porque o que o Vila precisa ter na consciência, precisa ultrapassar 2 adversários nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. A Universidade Federal de Minas Gerais, em seu departamento de matemática, ela mantém, né, sempre atualizada, uma análise, né, índices de possibilidade de título, de acesso, de rebaixamento para cada equipe. O Vila Nova chegou após essa rodada a uma possibilidade de rebaixamento de 74%. Ou seja, o Vila hoje tem 3/4 de risco de queda. E isso é um índice muito alto, e um índice, para mim, autêntico, verdadeiro, até porque um time que não consegue vencer, né, já são 6 rodadas sem vitórias. Um time que entrou nessa sequência, e eu havia afirmado há mais de um mês que o Vila teria essa sequência muito pesada pela frente. Era uma sequência de 4 jogos contra equipes da parte de cima da tabela: Atlético Goianiense, América Mineiro, Coritiba e Bragantino. O Vila encerrou essa sequência agora. E antes dessa sequência, o Vila teve uma outra contra equipes na parte de baixo da tabela,
que eu me lembro na época que eu salientei, que o Vila precisava sair daquela sequência forte, fora da zona do rebaixamento, porque depois ele teria essa sequência muito difícil, que era uma sequência que na lógica aí o Vila talvez fizesse 1 ou 2 pontos, e foi isso que aconteceu. O Vila fez apenas 2 pontos, né? Um contra o Coritiba e outro contra o Atlético, e isso pudesse enterrar o Vila dentro da zona de rebaixamento. Só não enterrou porque os outros adversários pontuaram um pouquinho mais do que o Vila, mas não muito. Mas a situação do Vila, como eu disse há pouco, dependendo desse jogo aí com o Vitória, ela pode se complicar muito, especialmente se o Vitória conseguir vencer a Ponte. Mas imagino que a Ponte Preta é a favorita, mesmo não sendo um time muito confiável, mas joga em casa, tem uma cobrança muito grande para tentar se aproximar dos times que brigam aí pelo acesso nesta reta final. Tomara que a Ponte Preta consiga vencer, né, a equipe do Vitória e ajudar o Vila Nova nesta situação. Peguei aqui a sequência de jogos do Vila, até para a gente dar uma analisada. Olha só, Vila Nova tem Brasil de Pelotas em casa. O Vila tem 4 jogos em casa e 4 jogos que poderiam ser vencidos, né? Se o time tivesse um bom desempenho aqui dentro do Serra Dourada. Brasil, Operário, Guarani e Oeste. São os 4 adversários do Vila em casa. Fora, o Vila tem o Figueirense, um confronto direto. O Sport Recife, time que praticamente já conseguiu o seu acesso. E o Cuiabá na última rodada, que deve ser um jogo morno, pelo menos por parte do Cuiabá, que não deve aspirar mais nada. Então, o que eu vejo, né, dessa questão do Vila? Se o Vila fizer só aquilo que a gente espera dele, ele vai ser rebaixado. Se ele não conseguir fazer algo a mais, se ele não conseguir surpreender, ele vai ser rebaixado. O Vila fazendo o trivial, ele será rebaixado. Então, para evitar o rebaixamento nessa reta final, ele vai ter que fazer algo extraordinário, pelo menos extraordinário em relação ao que ele vem fazendo. Uma dessas possibilidades, passar a ganhar dentro de casa. Tem 4 jogos, com 4 vitórias dentro de casa, e são equipes aí do meio da tabela para baixo, né? Repetindo aqui, Brasil, Operário, Guarani e Oeste. Todas as equipes que estão aí do meio da tabela para baixo. São times que o Vila tem condição de vencer. Mas, assim, é melhor enfrentar essas equipes do que os times da parte de cima, como o Vila vinha enfrentando. Só que o Vila não tem ganhado de ninguém, né? Até agora o Vila só tem uma vitória como mandante. Não ganha no Serra Dourada desde 19 de janeiro, né? São aí quase caminhando para 10 meses sem vencer no estádio Serra Dourada. Então, esta seria uma das possibilidades de algo diferente, de algo extraordinário para fazer o Vila sair do rebaixamento, vencer os 4 jogos dentro de casa. A outra, pontuar bem dentro de casa, mesmo que não seja aí com 100%, mas que consiga vencer pelo menos 3 desses 4 jogos e surpreender longe de Goiânia. Aí poderia se surpreender no confronto direto contra o Figueirense, seria até mais interessante, porque é um jogo de 6 pontos, contra o Sport Recife, que seria uma grande surpresa, Sport Recife vice-líder da Série B, ou contra o Cuiabá na última rodada, que imagino que é um time que vai chegar lá sem muita aspiração. Só que todos estes caminhos, eles são muito complicados, né? Deixa eu até fazer uma conta rápida aqui. O Vila precisa vencer 4 de 7 jogos. Só para a gente ver aqui. Ou seja, o Vila precisa de 57% de aproveitamento. É um aproveitamento grande. É uma necessidade de aproveitamento muito grande. Porque se a gente observar até o momento, o Vila Nova tem 31 pontos. 31 pontos em 31 jogos. Ou seja, o Vila Nova tem 33% de aproveitamento. Para 57% existe uma diferença muito grande. 57%, um time que tivesse 57% de aproveitamento neste momento na Série B, porque ninguém tem, ele seria simplesmente o terceiro colocado. Então,
O Vila precisa agora de uma campanha de G4 para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a situação do Vila, como aponta já o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais e todos aqueles que estão acompanhando o Vila, ela é dificílima. Somente algo extraordinário pode tirar o Vila da Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo? Um abraço aí para a galera do soutigrão.com, um abraço a todos os vilanovenses, em especial ao meu amigo Aurélio Souza. Nos encontramos a qualquer hora, tomara que com melhores notícias. Abraços e até mais.